Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 18 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. A fé é o verdadeiro modo de pensar e viver. Parece uma resposta a quem não consegue ir além do mundo material que vê com seus olhos. As coisas visíveis provém daquilo que não se vê. A ciência explica o movimento dos planetas, mas não quem os colocou em movimento, dizia um grande matemático. Assim foi a vida de Abraão e de todos os nossos pais na fé. A fé é um modo de já possuir o que se espera e que ainda não tocamos com as nossas mãos. Quanto profunda e verdadeira é essa frase! A fé é a experiência íntima e constante de Deus que está presente em nós e nos supera imensamente. Da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vêem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Como é forte esta palavra! Como questiona cada um de nós que está acostumado a crer somente no que toca e vê, ou pelo menos acha que vê. Contudo, as coisas mais importantes da vida, como o amor, a alegria, a paz, os sentimentos mais profundos, não se veem, mas existem. E bem sabemos que existem. Pensando no amor, entendemos bem a frase: as coisas visíveis provêm do que não se vê. Os gestos de amor provêm do amor que não se vê, que está dentro do nosso coração. Se bem pensamos, a nossa vida é movida pelos nossos ideais que não se vêem, mas existem e são fortes, a ponto de nortear a nossa vida. Esta leitura nos apresenta a história dos primeiros patriarcas, mas se continuássemos um pouco, encontraríamos também a história de Abraão, que bem conhecemos. Sobre Abraão, gostaríamos de parar um pouco hoje para iluminar o sentido desta leitura, e o faremos com uma clara e profunda reflexão do nosso Papa Bento XVI.
é muito bonito o capítulo 11 da Carta aos Hebreus que há pouco ouvimos. Ali fala-se da fé e põe-se em evidência as grandes figuras bíblicas que a viveram, tornando-se modelo para todos os fiéis. No primeiro versículo, o texto reza: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Por conseguinte, os olhos da fé são capazes de ver o invisível, e o coração do fiel pode esperar além de toda a esperança, precisamente como Abraão, de quem na carta aos Romanos, Paulo afirma que acreditou, esperando contra toda a esperança. E é precisamente sobre Abraão que gostaria de chamar a nossa atenção, porque ele é a primeira grande figura de referência para falar de fé em Deus. Abraão, o grande patriarca, modelo exemplar, pai de todos os fiéis. A carta aos Hebreus apresenta-o assim: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Aqui o autor da Carta aos Hebreus faz referência à vocação de Abraão narrada no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O que pede Deus a este patriarca? Pede-lhe que parta, abandonando a própria terra, para ir rumo à terra que lhe indicar. Deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Como teríamos respondido nós a um convite semelhante? Com efeito, trata-se de uma partida às escuras, sem saber para onde Deus te levará. É um caminho que exige uma obediência e uma confiança radicais, ao qual só a fé permite o acesso. Mas a escuridão do desconhecido, onde Abraão deve ir, é iluminada pela luz da promessa. Deus acrescenta ao mandado uma palavra tranquilizadora que abre diante de Abraão um futuro de vida e plenitude. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e exaltarei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Na Sagrada Escritura, a bênção está vinculada primariamente ao dom da vida que vem de Deus e manifesta-se, em primeiro lugar, na fecundidade, na vida que se multiplica, passando de geração em geração. E a bênção está ligada também à experiência da posse de uma terra, de um lugar estável onde viver e crescer em liberdade e segurança, temendo Deus e construindo uma sociedade de homens fiéis à aliança, reino de sacerdotes e nação santa. Por isso, no desígnio divino, Abraão está destinado a tornar-se pai de uma multidão de povos e a entrar numa nova terra onde habitar. E, no entanto, Sara, sua esposa, é estéril, não pode ter filhos, e o país para o qual Deus o conduz é distante da sua terra de origem. Já é habitado por outras populações e nunca lhe pertencerá verdadeiramente. O narrador bíblico sublinha-o, mas com muita discrição. Quando Abraão chegou ao lugar da promessa de Deus, os cananeus já viviam naquela terra. A terra que Deus oferece a Abraão não lhe pertence. Ele é um estrangeiro e tal permanecerá para sempre, com tudo o que isto comporta. Não ter finalidades de posse, sentir sempre a própria pobreza, ver tudo como dádiva. Esta é também a condição espiritual
de quem aceita seguir o Senhor, de quem decide partir acolhendo o seu chamado, sob o sinal de uma bênção invisível mas poderosa. E Abraão, pai dos fiéis, aceita este chamado na fé. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve: esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e tornou-se pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora tenha reconhecido seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Diante da promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade da sua esposa Sara. É levado para uma nova pátria, mas nela deverá viver como estrangeiro. E a única posse da terra que lhe é permitida será um lote de terreno para ali sepultar Sara. Abraão é abençoado porque na fé sabe discernir a bênção divina indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. O que significa isto para nós? Quando afirmamos, creio em Deus, nós dizemos como Abraão, confio em Ti, confio-me a Ti, ó Senhor. Mas não como a alguém ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus significa fundar sobre Ele a minha própria vida, deixar que a Sua palavra oriente todos os dias nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando no rito do batismo, por 3 vezes somos interrogados: credes em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé? A tríplice resposta é no singular. Creio, porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos num batizado, deveríamos perguntar-nos como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão, o fiel, nos ensina a fé. Ele vive como estrangeiro na terra e indica-nos a pátria verdadeira. A fé nos torna peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celestial. Portanto, crer em Deus nos torna portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda, nem com a opinião do momento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo de ir contra a correnteza para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar. Em muitas das nossas sociedades, Deus se tornou como um grande ausente, e no seu lugar existem muitos ídolos extremamente diferentes entre si. Sobretudo a posse e o eu autônomo, e também os progressos notáveis e positivos da ciência e da técnica suscitaram no homem uma ilusão de onipotência, de autossuficiência, e um egocentrismo crescente criou não poucos desequilíbrios no contexto das relações interpessoais e dos comportamentos sociais. Assim terminam as palavras do nosso Papa Bento XVI, que com profundidade nos introduz na experiência de fé. Pensando no que ele nos diz,
podemos ouvir de novo o importante trecho de hoje. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça, que se obtém pela fé. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar o que mais fica no nosso coração. Chegou o momento do nosso propósito. Sem dúvida podemos nos perguntar: eu tenho fé? Como é a minha fé? Como posso aumentar a minha fé? Sem dúvida é a oração que aumenta a nossa fé, mas também precisa dar à fé o espaço que merece. Vamos hoje buscar o nosso relacionamento com Deus, refletir sobre as graças que Ele nos deu, as promessas íntimas que Ele nos fez e, sobretudo, vamos pensar se nós mantivemos fé a tudo que prometemos a Deus.
Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Paz e alegria a todos. As coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Paz e alegria a todos. Eu sei em quem eu pus a esperança. O Senhor é minha rocha e fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale e se a sombra da morte eu caminhar, eu sei em quem eu pus a esperança. O Senhor é minha rocha e fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale e se a sombra da morte eu caminhar, ainda que os montes se levantem, ainda que se agite o mar, ainda que eu perca os meus pelo caminho, e se tudo me faltar, eu irei esperar a vitória, a vitória. Mesmo que os meus olhos não vejam tua promessa se cumprir, vou esperar, vou persistir, não vou desistir. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu vou viver de fé, confiar em tua promessa, esperar tua hora, acreditar em tua palavra, depender de ti, Senhor. Vou esperar, vou persistir, não vou desistir. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Vive pela fé. Eu vou viver de fé.